Aguenta mais um pouco? Me lembro que nos meus primeiros dias aqui, já como discípulo de Benito, ele dizia o seguinte: a igreja está dividida em dois times, os que servem e os que são servidos. Aqui está aquela parte que serve. A este grupo lhes foi dado a melhor parte da bem-aventurança, que é servir aos santos. Este encontro já é fruto desse esforço que Paulo fala, que Marcos fala na sua carta, dos últimos 4 anos do presbitério, em tentarmos encontrar formas de recolocar a igreja nos trilhos, de discernir a igreja e atuar de forma a alcançar aquilo que Deus tem proposto para nós. Então, ter este encontro com vocês, é uma pena estar tão banguela aí essas arquibancadas, sinal que muita gente não veio, mas isso foi uma ginástica enorme na agenda do presbitério, porque se considera que vocês são aquele bom fermento que pode influenciar toda a igreja. Nada se poderá levar adiante para a igreja se vocês não estiverem envolvidos, convencidos e porem por prática. Nossa obra está em cima deste funcionamento, dos relacionamentos, das juntas, das igrejas, das casas, onde cada discípulo precisa ser levado a entender, compreender, ter clara revelação do seu sacerdócio e exercer o seu sacerdócio. Isso seria impossível feito daqui, de púlpito. Isso precisa de um trato mais direto, mais fino, e passa pelas casas de vocês. Então, entendemos que vocês são aqueles que mais podem fazer repercutir tudo aquilo que nós queremos e temos ensinado ao longo desses anos todos. As esposas estão aqui porque os líderes são os homens, mas as donas da casa são as mulheres. As casas de vocês são afetadas. É necessário que vocês estejam no mesmo nível de entendimento, revelação e de compreensão da tarefa e da obra que foi confiada aos seus maridos, para serem aquela auxiliadora idônea. Amém? Ao longo dos anos, amados, minha obra como a nossa, firmada sobre relacionamentos, é natural que haja alguns estragos. É possível que ao longo dos anos alguns terminem tristes, abatidos, desanimados, cansados, alguns até amargurados. E tire seus olhos daquilo ou daquele que é a nossa fonte, que é Cristo. Coloquemos nossos olhos e expectativas na nossa forma de funcionar. Isso produz muitas frustrações. Eu creio que Deus se esforça hoje para devolver brilho aos nossos olhos e fogo ao nosso coração. E só Ele pode fazê-lo. E é nele que os nossos olhos precisam estar fixos. Houve um episódio com Davi uma vez, o rei Davi, quando ele ainda não era rei, andava fugido de Saul, e se agregou a ele todos aqueles que eram oprimidos e perseguidos por Saul. Em certa ocasião, Davi saiu em campanha com seus homens e deixou no acampamento as mulheres e os filhos, as famílias de todos aqueles guerreiros. E vieram os amalequitas e raptaram aquelas famílias. Quando os homens de guerra voltaram ao acampamento, não havia mais nada. Está escrito em 1 Samuel 36 que Davi muito se angustiou, porque o povo queria apedrejá-lo. Eram seus amigos, eram os homens que encontraram nele a única esperança que tinham para se livrar da opressão de Saul. Davi era para eles
a esperança que eles tinham. Mas naquele momento de angústia, eles queriam apedrejá-lo e atribuíam a Davi a culpa e a responsabilidade de terem perdido suas famílias. E Davi se angustiou. Mas está lá escrito assim: mas Davi muito se animou no Senhor. Davi não dispunha naquela hora, amados, de nenhum recurso humano, nenhuma referência humana, não podia contar com seus amigos, com seus relacionamentos, com a sua estrutura estabelecida para sobreviver. Davi precisava reanimar-se no Senhor. Eu creio pessoalmente que Deus quer que cada um de nós encontre nele um motivo para reanimar-se. Amém? Salmo 9:10 está escrito assim: em ti confiam os que conhecem o teu nome. Somos um reino de sacerdotes, e um sacerdote precisa conhecer o Deus a quem serve e não está à mercê do que ocorre ao seu redor. Isaías 50:10 diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, que andou em trevas sem nenhuma luz, e ainda assim confiou no Senhor e se firmou sobre o seu Deus? Algum de vocês alguma vez andou em trevas sem nenhuma luz? Nessa hora não te serve discipulador, não te serve o líder, não te serve o companheiro, não te serve o pastor, não te serve todo o presbitério, não te serve nem mesmo o cônjuge. Nessa hora precisamos firmar nossa confiança no Senhor. Amém? Te damos graças a Jesus, porque cantávamos há pouco que Tu és a nossa vida, e assim é, Senhor. Precisamos que Tu venhas resgatar em nós a simplicidade de olharmos para Ti como a nossa única fonte de vida, Senhor. Queremos depositar em Ti toda a nossa vida e toda a nossa confiança, e por Tua causa, Senhor, e por Ti nos movermos em serviço a Ti e aos nossos irmãos, para que o Teu nome e somente o Teu nome, Senhor, seja engrandecido entre nós. Bendito sejas. Aleluia. Amados, eu convivo com a sensação de que nós somos um povo muito bem instruído e que faz pouco uso desse depósito. E como já foi dito, com o passar dos anos, ao risco da poeira cobrir o brilho daquelas verdades que recebemos e perdermos o fogo que um dia ardeu em nosso coração e o brilho que esteve presente em nossos olhos e da forma como compartilhávamos essas verdades nos primeiros dias. Eu me lembro quando pela primeira vez eu ouvi falar sobre o propósito eterno de Deus. Eu já disse várias vezes entre alguns de vocês, em diversas ocasiões, eu não aprendi a amar a Deus aqui entre vocês. Eu não aprendi a ter zelo por Deus e querer servir a Deus aqui. Isso arde no meu coração desde que eu me converti com 18 anos de idade. Entregar minha vida a Cristo, viver por Ele, para Ele, viver para servi-lo, dispor para Ele meu tempo, minha vida, minha saúde, minhas finanças, minha casa, minha privacidade, dele, por Ele, para Ele. Isso está em meu coração desde 1978. Mas por 12 anos eu corri sem meta, lutei dando socos no ar, porque não estava clara para mim qual a planta de Deus para a edificação da sua casa. Não faltava zelo, não faltava dedicação, não faltava sacrifício. Talvez maior zelo e mais sacrifício do que hoje apresentamos aqui servindo entre vocês, mas o fruto era nenhum. Me lembro de uma vez conversando com um dos meus pastores na época, ele chorando e dizendo assim: Evangelvaldo, eu estou trabalhando muito, não estou produzindo nada.
Disse: meu caro, esse é meu dilema. Me lembrava do salmo que diz: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo, a não ser chorar? Quando em 1988, 10 anos depois da minha conversão, pela primeira vez eu ouvi falar sobre o propósito eterno de Deus, meu coração, minha mente, minha alma, o meu ser inteiro foi cativado por aquilo. Caiu a ficha inteira de uma vez só. Então eu entendi que não era suficiente pregar o Evangelho, tirar almas do mundo e levá-las para o céu, salvar almas simplesmente. Eu entendi que Deus, desde antes da fundação do mundo, Deus planejou que eu fosse como Ele. Que Deus não se contentava com nada menos do que isso. Que todo homem fosse apresentado perfeito em Cristo. Deus queria que eu fosse como Jesus. Isso não era suficiente. Deus queria que todo o fruto de meu trabalho, todo o meu esforço em pregar o Evangelho e edificar a igreja, redundasse em vidas semelhantes a Jesus. Se passaram já 27 anos. Minhas decisões ministeriais estão amparadas por isso hoje. A minha rotina de presbítero entre vocês está ancorada nisso. A forma como eu trato cada um de vocês, a forma como pregamos o Evangelho, instruímos os discípulos, isso está claro a cada dia. Sim, esse irmão precisa ser como Jesus. O meu trabalho consiste em levá-lo a ser parecido com Cristo. Aquilo provocou uma revolução tão grande em minha vida, irmãos. Eu voltei para a minha congregação e disse ao meu pastor, eu vou ter que fazer discípulos, porque esta é a ordem que Jesus deu. E eu não posso deixar de fazer o que Ele mandou. Passados 2 anos, não foi possível fazer o que eu agora queria naquele contexto. Eu terminei vindo parar aqui. Eu me lembro, irmãos, dos meus primeiros dias entre vocês, como com muita frequência eu começava e às vezes terminava os encontros em prantos. Sabe por quê? Eu olhava para este rebanho e pensava assim: que grande maravilha, que bom olhar para a multidão de santos que sabem para onde vão, de gente que voluntariamente, não à base de qualquer movimento ou manivela, cada discípulo individualmente pensando: eu quero ser como Jesus, eu preciso ser como Jesus. Quando falamos do propósito eterno de Deus, e falamos que Deus quer a família de muitos filhos semelhantes a Jesus, estamos falando da perspectiva de Deus. Isso é o que Deus quer. Mas, amados, o propósito de Deus envolve também a perspectiva humana. Quando nós olhamos para esse propósito, nós estamos desejando cooperar com Deus em seu trabalho de nos tornar parecidos com Cristo. Nós queremos ser como Jesus. Deixa isso aqui na prateleira por alguns minutos. Não era apenas que se declarava que o nosso alvo é ser como Jesus. Essa expressão, o meu alvo é ser como Jesus, eu também a ouvi pela primeira vez de Benitinho. Encontro discipuladores aqui na Escola Parque, está Benito com um cartazinho: nosso alvo, ser semelhante a Jesus em seu caráter,
e serviço. Eu desconfio que nós tenhamos posto um pouco de lado ser semelhante ao caráter e focamos no serviço, e nos tornamos um povo laborioso, que prega o evangelho, que se sacrifica, que tem encontros a semana inteira, todas as semanas. Soube desesperado outro dia de pastores que não estavam tendo tão consagrado dia de família, que não tiravam férias para se dedicarem à sua agenda e ao seu rebanho. Mas, irmãos, é ser semelhantes a Cristo em seu caráter também. Só que isso não ficava assim solto, como uma coisa nas nuvens, porque nós dizemos assim: o propósito eterno de Deus e como alcançá-lo, ou e a sua estratégia. Eu me lembro que quando vi essa frase pela primeira vez, sabe qual foi o meu sentimento? Disse: eita, povinho presunçoso. Eles agora sabem o que Deus quer e sabem como Deus quer. O propósito é esse, e a estratégia é esta. Como assim a estratégia? Há tantas estratégias na Escritura. Mas comecei a estudar o que me era ensinado e percebi que sim, Deus tem uma estratégia. Que Jesus não apenas nos livrou dos nossos pecados, não apenas nos remiu de nossos pecados, Ele nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Apocalipse 1, 5 e 6. Aquele que nos ama e com seu sangue nos remiu dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Eu conheci um povo que se sabia um sacerdócio. Conheci pessoas que se sabiam sacerdotes, com todas as implicações disso. Alguém que não conseguia separar a sua redenção da sua vocação para sacerdote. Gente que cria que foi remido pelo sangue de Jesus, tanto quanto cria que esse mesmo Jesus que os remiu, os estabeleceu como sacerdotes, e não se conformavam em não exercer seu sacerdócio. Me encantava que houvesse um povo se multiplicando sem nunca fazer uma campanha evangelística, sem nunca fazer um culto de evangelismo. Um povo que se multiplicava porque os sacerdotes anunciavam o reino de Deus. Me encantava ver gente confessando seus próprios pecados. Me encantava ver gente expressiva da igreja ser disciplinada publicamente, aqui nesse mesmo auditório. Me encantava ver a doutrina bem definida. Maridos, amai vossas esposas. Esposas, respeitai vossos maridos. Obedecei em tudo os maridos. Havia para tudo um padrão, uma definição clara. Eu passei a chamar isso de caminhos retos. Eu pude correr sem me embaraçar, sem tropeçar. Havia clareza, havia convicção, havia desembaraço, havia luz sobre a palavra de Deus. Ver jovens confessando que trocaram um beijo e serem disciplinados. Eu estava acostumado a ir para retiros de jovens, e às noites, eu como líder de mocidade, sei com a lanterna procurando casais escondidos. E aqui encontrei jovens confessando que trocaram um beijo. Disse: Deus, onde é que eu estou? Que gente é essa? Que povo é esse? Amados, nós precisamos nos perguntar: é assim hoje o nosso povo? Nos encanta? Cada um dos líderes se torna um modelo desafiador na sua casa.
uma expressão clara de um homem que sabe para onde vai, que tem bem claro o seu alvo, um homem que a igreja que está na sua casa olha para ele e sabe, esse caminha para ser como Cristo. Sua vida desafia, empolga, anima. Que é passado. Eu comecei dizendo que eu creio que Deus quer devolver fogo ao nosso coração e brilho aos nossos olhos. Porque essas verdades, amadas, permanecem as mesmas. Elas não mudaram. Muita poeira cobriu o brilho disso. Mas essa verdade é a verdade. E ela não pode ser alterada. E depende de cada um de nós individualmente. Defina e decida: eu quero ser como Jesus. A solução, amados, não está em uma medida ampla que se possa tomar. A solução está em que cada discípulo saiba-se remido pelo sangue de Jesus, constituído sacerdote por Jesus, e tendo algo claro: eu quero ser como Jesus. Eu vou fazer uma pergunta e vocês não precisam responder. Alguma vez, ao longo desses anos todos de convertido que cada um de nós tem, nos perguntamos: eu quero ser como Jesus? Quais seriam as consequências diretas e imediatas na vida de cada um de vocês, se respondessem com toda a sinceridade essa pergunta? Eu quero ser como Jesus, em seu caráter, em seu serviço? Ou eu quero apenas multiplicar discípulos para ter ministério e algum nível de reconhecimento? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu me tenho feito essa pergunta várias vezes. Por conta disso, eu estabeleci um hábito: não dormir sem passar em revista meu dia. Senhor, e aquilo que eu ouvi é próprio ouvir? Aquilo que eu ouvi é correto ver, Senhor? As coisas que eu falei, tu poderias ouvi-las de bom grado? Olharias para onde eu olhei? Ouvirias o que eu ouvi? Falarias o que eu falei? Farias o que eu fiz? Sabe o que ocorre, irmãos? Deus vê tudo o que nós vemos. Ele ouve tudo o que nós ouvimos. Ele ouve tudo o que nós falamos. Ele está ao lado em tudo o que fazemos. A questão é que muitas vezes Ele não se agrada. E nós ficamos confortáveis. E nós ficamos cômodos. Sabe por que ficamos cômodos? Já não nos arde no coração o desejo intenso de ser como Ele é. Aceitamos em nossa vida pessoal um padrão mais baixo. É suficiente não pecar nada de escandaloso, não fazer nada escandaloso. Mas ser como Jesus parece ser elevado demais. Eu quero lhes fazer outra pergunta: nos atrevemos a pregar essas coisas sem nos fazer essa pergunta? Nos atrevemos a seguir dizendo que o nosso alvo é ser como Jesus, sem nos perguntar sinceramente: eu quero ser como Jesus? Sabe qual é o resultado de passar esse dia em revista todos os dias? É dormir com um senso de reprovação todos os dias. Alguns se incomodam muito quando se sentem reprovados por Deus. Alguns não querem se sentir reprovados por Deus. Alguns têm necessidade enorme de ouvir sempre alguma palavra que joga para cima. Eu chamo de autoajuda evangélica.
Não desmaieis quando por ele és reprovado. Não faz mal à nossa consciência, amados, sermos reprovados por Deus, faz bem, nos chama para o lugar, gera inconformação com o estilo de vida que estamos levando, nos obriga a orar, a olhar fixamente para aquele que é o autor e consumador de nossa fé, Jesus. Agora, eu durmo quase que diariamente com essa sensação de reprovado. Mas, irmãos, eu durmo feliz. Sabe por quê? Porque a palavra diz que o Senhor açoita todo aquele a quem quer bem, que Ele disciplina o que ama, e que não devemos desmaiar quando somos por Ele reprovados. Eu tive 4 filhos. Sabe que a primeira frase que eu sempre disse, invariavelmente, todas as vezes que eu reprovava com meus filhos? Filho, vem cá. Senta aqui. Vamos conversar. Você sabe que a sensação que veio ao meu espírito quando meu pai me reprova? Pode vem cá. Senta aqui. Vamos conversar. O que é que eu digo sobre tal assunto que você fez assim? Você conhece meus pensamentos sobre esses valores e essas situações? Quando meus filhos eram reprovados por mim, eu os chamava, eles não viam saltitantes. Diziam assim: com a cara desenxavida, eu disse: aprontei de novo. Mas sabe como invariavelmente, quase invariavelmente eles saíam alegres? Eu guardava alguma tristeza ainda, mas eles estavam alegres, porque foram reconciliados, porque foram corrigidos, porque foram instruídos, porque sabiam-se filhos a despeito de serem reprovados, sabiam que meus compromissos de pai não estavam sob risco porque eles foram reprovados. Eram filhos amados e queridos, com todos os direitos. Irmãos, eu durmo todos os dias nessa consciência: sou filho, a herança é minha, eu pertenço à família desse meu pai, não serei expulso, não serei desertado, ainda que reprovado. A Bíblia diz que Deus é um Deus sofredor, que sente indignação todos os dias. Guardadas infinitas proporções, eu posso imaginar um pouco disso quando meus filhos aprontavam, eu os chamava e eles saíam felizes, e eu guardava uma ponta de tristeza. Eu disse: Deus, eu não quero mais te entristecer, mas eu sei que ainda que eu faça, o Senhor não vai desistir. A minha maior segurança e confiança, irmãos, não está na minha capacidade de ser fiel, não está nos votos que eu possa fazer, nos compromissos que eu possa assumir com Deus, de agradar-lhe e ser-lhe fiel. Minha maior segurança e confiança está no fato de que Ele me elegeu para ser santo e irrepreensível, para apresentar-me diante da sua glória perfeito, e Ele o fará, porque nenhum dos seus pensamentos será frustrado. Amados, cada um de nós é um pensamento que Deus tem, e esse pensamento não será frustrado. Deus te chamou para ser semelhante a Jesus, e Deus te conduzirá a isso. Mas é o esforço do Espírito Santo para que identifiquemos com toda a seriedade e sinceridade onde precisamos ser corrigidos. Você seria capaz de fazer uma pequena lista dos principais aspectos da sua vida onde você precisa
aproximar-se mais daquilo que Jesus é? Se o seu alvo é ser parecido com Cristo, você cria formas para alcançá-lo? Você cria recursos para isso, meios para ser julgado, orientado, corrigido, avaliado? Como você pode saber se você está ou não caminhando nessa direção? Passados todos esses anos, como sabermos se avançamos nessa direção? Eu estou repetindo quase como uma catequese para mim, para os que estão mais perto de mim. E vai de novo com sugestão. Irmãos, nós vamos repetir essas verdades o resto de nossas vidas. Não temos novidades para inventar. Propósito eterno de Deus é a fé mais elementar que nós temos. Se isso sai, estamos perdidos. Eu não saberia o que fazer se de repente eu descobrisse que Deus não quer que eu seja como Jesus. Se isso é tão importante, eu preciso criar recursos que me orientem e me ajudem a saber: eu estou caminhando nessa direção? Eu elegi três procedimentos, 3 recursos de avaliação. Primeiro, minha esposa, o cônjuge. Se Gina andando comigo todos os dias, quase, eu viajo muito, nem sempre ela pode acompanhar, mas a pessoa que mais convive comigo é ela. Se nesse cotidiano, esse trato comigo, ela nunca vê nada que eu faça que ela possa relacionar com algo que Jesus fez, se ela olhar para mim, ela nunca vai dizer: aí ó, meu marido está fazendo igual Jesus. Irmão, se ela não pode fazer isso, eu falo desse assunto para ela há precisos 27 anos, então algo de muito errado está acontecendo comigo. Porque eu estou há 27 anos dizendo: eu quero ser com Jesus, e minha mulher não consegue me identificar com Jesus no cotidiano de minha casa. A minha presença não lhe faz lembrar do Senhor? Minhas ações, minhas decisões, meu comportamento? Irmãos, eu estou fazendo todo esforço para tomar isso muito a sério. Eu preciso que minha mulher olhe para mim e veja Cristo. Segundo recurso, meus filhos. E olha, filhos têm olhos críticos. Filhos pequenos, eles admiram os pais, etc., mas eles estão de olho nos erros do pai. Uma historinha que eu contei por aqui. Conversando com uma de minhas filhas, que ela estava chorando por um motivo meio bobo. Disse: filha, pare de chorar. Você não precisa chorar por isso. Sabe o que ela disse? Você também chora. Como assim, filha? Quando você ora, você chora. Ela não estava dizendo que eu era um homem quebrantado na oração, não. Ela estava dizendo que eu era incoerente. Quis dizer para não chorar, mas eu chorava. Filhos têm olhos críticos. Mas eu preciso saber se meus filhos, andando comigo ao longo desses anos todos, se quando eles estão lendo as Escrituras, lendo os Evangelhos e vendo a forma como Jesus se conduzia, se eles nunca se lembram de mim, dizem: meu pai também faz assim. Algo de muito errado está acontecendo comigo. Quando eu comecei a falar do propósito eterno de Deus, quando eu criei nisso, comecei a ensinar isso, Jaiana era recém-nascida, era um bebê. Ela tem 27 anos. Mateus nasceu, isso já era algo comum.
Já falávamos disso há 6 anos, eu já era um presbítero aqui. Se meus filhos não relacionam o meu comportamento ao de Jesus, eu preciso me inquietar, irmãos. Eu não posso ter como uma coisa normal. Terceira referência: os discípulos, os primeiros discípulos, os mais velhos, os mais antigos. Sempre que eu falo disso, eu uso Regi como referência. O primeiro que eu batizei por aqui, quando o Reginaldo foi batizado, ele tinha 18 anos. Eu tinha 28, eu era um jovem senhor, pai de 3 filhinhas. E ele, quando ele começou a ser evangelizado, Jaiana estava na barriga de Dona Gina ainda. Regi foi batizado nesse contexto, ouvindo essas coisas. Eu sei com que olhos ele olhava para mim. Ele era meio dado a meditações. Quase me olhava com esses hindus aí, esses líderes espirituais aí, um monge. Olhos de admiração, olhos de filho. Como que diz: eu quero ser como esse homem, eu quero que minha casa seja como a dele, eu quero ser um marido como ele é, eu quero ser um pai como ele é, eu quero seguir seus passos. Pois bem, hoje Regi tem 45 anos, é um líder, um obreiro exercitado. Como será que esse irmão olha para mim? Será que ele diz assim: não, Vanja assim mesmo, você sabe como é, né? Gente boa, queridão, tal, mas você sabe como é, isso aqui a gente tem que relevar, a gente não pode levar em conta senão, porque é assim mesmo, você sabe como é. Irmãos, se Reginaldo disser isso, eu preciso ir para casa, sentar e chorar. Porque significa que eu deixei de perseguir esse alvo. Não significa que eu não tenha defeitos, não. Eu os tenho, eles conhecem. O que eu quero destacar é que esse irmão precisa seguir andando comigo e saber no fundo do seu coração: eu estou andando com um homem que quer ser parecido com Cristo. Não significa que não tenhamos defeitos, amados. Não significa que não tropecemos, que não pequemos. Mas se aqueles que nos cercam de perto saibam, nós queremos de todo o nosso coração ser como Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, está escrito assim: tendo visto, amados, essas coisas, tendo, pois, amados, tais promessas, e ele está se referindo às promessas do final do capítulo 6, 2 Coríntios. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. O apóstolo está dizendo que a minha santidade deve ser aperfeiçoada. Somos santos, fomos resgatados, somos separados, mas nós temos um alvo, que é ser como Cristo. Então, nessa caminhada em direção a esse alvo, a nossa santidade será aperfeiçoada. Lendo esse texto, eu comecei a me perguntar: o que seriam as impurezas do espírito? As da carne são muito evidentes: as impurezas sexuais, as violências, roubo, tudo que é expressado claramente pelo corpo, que toca a nossa carne, poderia ser chamado de impurezas da carne. Mas o que são as impurezas do espírito? Jesus foi puro em tudo, nele não se achou pecado. Conversando com alguém outro dia sobre isso, a pessoa disse: Vanjo, para mim, impureza do espírito são aquelas que não dependem da carne para existir. Por exemplo, Satanás não tinha um corpo de carne, ele é espírito.
mas o seu espírito se contaminou. Se achou iniquidade nele. O que se passou com aquele arcanjo? Quais foram as impurezas que contaminaram aquele espírito? Inveja, ciúme, orgulho, necessidade de afirmar-se, dizer eu sou o cara, soberba, comércio com os valores espirituais. Irmãos, essas coisas podem contaminar o nosso espírito. Eu estou absolutamente convencido que é o esforço do Espírito Santo em nos levar a olhar para o nosso espírito e perguntar onde precisa ser. Que expressões de orgulho há em nossa vida? Que manifestações de soberba? Há inveja, há ciúmes, há competição. Amados, eu estou falando a gente que quer ser como Jesus. Eu não quero convencê-los que vocês devem ser como Jesus. Eu estou falando a gente que de todo o seu coração quer ser como Jesus. Então é imperativo se perguntar: eu permito essas impurezas em meu coração? Como trato com elas? Vocês já ouviram alguém confessar ciúme? Confessar inveja? É raro demais. Mas será que ela não existe? Alguém confessar soberba e orgulho e aceitar o tratamento? Deus nos quer perfeitos como Ele. Se vamos alcançar, não sabemos, mas precisamos perseguir. Eu falei aqui outro dia, nesse mesmo auditório, algo que eu quero repetir. Eu estou convencido que Deus quer nos humilhar, e nós não gostamos de ser humilhados. Eu estou convencido que sem humilhação ninguém será parecido com Cristo. Então precisamos aprender a amar a humilhação. Eu digo que a humilhação tem 4 estágios. Primeiro, nós vemos a humilhação lá na esquina e cortamos o beco em outra direção. Saímos apavorados no sentido contrário. Nós não queremos passar vexame. Deus não preparou a nossa alma para a desonra, para a vergonha e para o vexame. Deus nos preparou para sermos honrados, preferimos em honra uns aos outros. É uma das máximas do Novo Testamento. Mas a desonra existe em nossos relacionamentos, as agressões existem, as ofensas existem, e nós não gostamos delas. Nenhuma alma humana sabe como se comportar quando é desonrada. Deus não nos dispôs de um dispositivo para reagir bem a isso. Então nós temos que ser exercitados, deliberadamente nos exercitar neste caminho. Mas a primeira reação é fugir. Segundo estágio, porque nos ama, Deus não nos deixa fugir da vida toda. E Ele providencia que a humilhação nos alcance. Quem aqui nunca passou um vexame? Quantas vezes eu quis meter a cara na terra e fugir, me esconder, que ninguém veja, que ninguém saiba, mas tinha gente vendo e sabendo. A humilhação nos alcança. E nós começamos a nos espernear e justificar e explicar que não é bem assim, que aquilo é uma tremenda injustiça, que nós não merecemos aquilo, a culpa é de fulano, é ciclano, porque houve assim, houve assado, começou por ali, e damos 300 explicações. Aí descobrimos
que quanto mais nos debatemos, mais o laço aperta. Sabe por quê? Deus nos ama tanto, que Ele não permitirá que passemos nessa vida sem estarmos humildes. E não seremos humildes sem sermos humilhados. Não se iluda. Não seja tolo e pedir a Deus humildade e fugir da humilhação. Se você quer ser humilde, fatalmente você será humilhado. Não tem um outro caminho não. Terceiro estágio, nós aceitamos a humilhação e ficamos quietos, resignados, torcendo pela passar, mas paramos de nos debater, de nos justificar. Mas irmãos, aí Deus quer nos conduzir para o quarto estágio. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana, ou tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo o quê? Jesus o quê? Quem humilhou a Ele? Ele a si mesmo se humilhou. Qual a consequência dessa humilhação? Obediente até a morte, morte de cruz. E por que Ele fez isso? Deus o exaltou. Na raiz de toda a desobediência, irmãos, está a inconformidade ou inconformação, não sei como é que diz, de não ser humilhado, de não passar por menor, de querer ser maior ou melhor. Quando Ele a si mesmo se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós queremos ser como Jesus. Precisamos estar dispostos a nos humilhar a nós mesmos. É mais do que simplesmente aceitar uma situação vexatória. É buscar um caminho para baixo, de esvaziamento, de humilhação, de considerar cada um o outro superior a si mesmo, mais importante do que si mesmo, não disputar espaços, não reivindicar reconhecimentos, descansar e crer que há um no céu que vê e registra, não cair na armadilha ridícula de reivindicar sua própria justiça, que são trapos de imundice, mas entregar-se àquele que julga retamente. Como uma criança crer nisto e se mover dessa forma, não se defender seus direitos alucinadamente. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, do verso 9 ao 13, lá no verso 10, ele diz assim: porque aprendi, verso 11 ele diz assim, aprendi, veja só, se aprendeu porque não sabia, ele foi exercitado, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ser honrado, como também ser humilhado. Mas qual é a frase antes? Aprendi a estar contente. Então, quando sou honrado, estou contente. Quando sou humilhado, estou contente. Nós conseguimos encontrar alegria na nossa humilhação? Como fazer isso? Vocês se dão conta que na busca dessa semelhança com Cristo, há essa estação para parar e sermos tratados aí? Humildes com Jesus. Está lá na cabeceira de nossa catequese. No que devemos ser semelhantes a Jesus? Como? Irmãos, nós temos peito de sair daqui nos repetindo isso: eu devo ser manso e humilde como Jesus.
encarar todo e qualquer conflito que for acontecer entre você e seus irmãos com essa manchete na sua cabeça? Sabendo que para ser humilde há que ser humilhado. Nós queremos ser como Jesus? Eu vi os 3 amigos aqui, mais 2 amigos. Irmãos, este Evangelho que Cristo foi essa pregação que revolucionou minha vida. E eu não posso permitir que os meus erros, e os erros dos meus irmãos, e os erros dos meus pastores, tirem esse brilho de meus olhos. Eu não posso permitir que os meus atritos com meus irmãos, nesse caminho, andando ombro a ombro com eles, faça apagar o fogo do meu coração. Eu quero ser como Jesus. Nós precisamos querer ser como Jesus. Nós precisamos ser como Jesus. Esteja certo que o elemento mais eficiente de Deus para produzir isso em você está na igreja, entre teus irmãos. Olhamos para isso com fé ou assim? Hoje é um desses dias que eu vou dormir com senso de reprovação. Já me passou coisa pela manhã que eu sei que desagradou ao Senhor. Não chegou nem na metade do dia ainda. E meu caminho hoje à tarde, aqui a voz do Espírito me lembrando, anjo, não esquece não, você quer ser como Jesus. Isso, irmãos, não me abate não. Se me enche de consolo e ânimo e desafio, porque não depende só de mim. Ele nos foi dado. Jesus foi dado à igreja. Ele veio habitar em mim. Ele vive em mim. E Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de nos ter dado o seu Filho para vivermos por meio dele. 1 João 4,9. Cristo vive em mim e Ele vive em você. E Cristo não briga com Cristo. Então não brigue com seu irmão não. Não ofenda Jesus que habita nele. Sejamos meios de bênção, de expressão do cuidado, do amor do Senhor, do perdão e da graça do Senhor. E todas as vezes, irmãos, que tropeçarmos, uma das coisas que eu aprendi nessa planta bendita que me foi ensinada aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mantenha sua consciência limpa diariamente. Confesse seus pecados, ande na luz, mostre a sua vida, não se proteja. Há quem faça isso por você. Amém?